Meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Montemor, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu estou aproveitando hoje, estou gravando uma mensagem baseada no Salmo 33, especificamente o verso 12. Mas eu falarei um pouco sobre esse salmo. E no verso 12 ele diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Esse é o verso 12 do Salmo 33. E esse salmo é um salmo maravilhoso. Quando nós começamos a ler esse salmo de uma forma bem cuidadosa, nós percebemos a riqueza que ele nos apresenta. É um convite para louvar ao Senhor, está muito claro bem no começo, e é uma ordem direcionada somente para os justos e retos, porque somente esses podem, ou somente a esses fica bem louvar ao Senhor. Melhor assim, o final do verso 1. Essas são as pessoas que se curvaram ao reino do Deus que governa o mundo e o universo. E o Senhor nos fez justos e retos por causa de quem? Por causa de Cristo. O salmista falando do justo e do reto, mas isso não é uma conquista nossa, uma conquista pessoal. É a obra de Deus em nós por meio de Jesus Cristo. Para essa adoração, separem, como ele diz aí, a harpa de 10 cordas e a lira. Separe o que você tem, o que há de melhor para você adorar, louvar o seu Senhor, o seu Deus. Toquem com habilidade, porque Ele é o Senhor, o grande Rei que se assenta no trono do universo. Que nunca faltem novas palavras, novas canções em nossos lábios, em nosso repertório, no cântico que oferecemos ao nosso grande Rei que se assenta no trono, o qual nós nos curvamos. Os versos 2 e 3 chamam a atenção para isso. Quem e como é esse grande Rei? Bom, primeiro, sua palavra é verdadeira e ele é fiel em tudo que ele faz. O verso 4 nos lembra isso. Outra coisa, o verso 5 diz que ele é justo no seu proceder e ele ama a justiça. E diz que a terra que ele governa está cheia da sua bondade. Ele é assim. O Deus que nós somos chamados a louvar e a adorar é esse Deus que criou, que conduz e dirige com bondade a sua terra. O que esse Senhor, o nosso Senhor, que nós vamos adorar, fez? O nosso Rei. O que ele fez? Diz o verso 6 que por sua palavra ele fez o céu e os corpos celestes. Então, ele é poderoso. Ele não partiu de alguma coisa criada. Por sua palavra, ele fez tudo isso. Diz ainda mais que ele dividiu os mares em reservatórios quando ele criou. Nós temos diversos oceanos, lá e cá. Diz mais ainda no verso 9 que por sua palavra e ordem, tudo se formou e surgiu aos nossos olhos. Então, quando nós contemplamos as maravilhas de Deus, não tem como nós não glorificá-lo. Somos chamados para adorar esse Deus maravilhoso. Dessa forma, por causa da sua justiça e também por causa da sua retidão, por sua palavra ser verdadeira, por ele ser fiel em todos os seus atos, por ser o criador e organizador de todo o universo em que nós contemplamos e a terra que nós vivemos, portanto, o Deus Todo-Poderoso. E no verso 8 diz então assim, que toda a terra o tema e diante dele trema todos os seus habitantes. O Salmo nos convida para isso. Como adoradores, nós nos coloquemos diante do grande Senhor do universo, que é o nosso Deus. Então todos precisam entender que os planos do Senhor, eles subsistem por toda a eternidade. Não é uma coisa momentânea apenas, não é passageira. Mas ele diz ali no verso 10 e 11 que, em contrapartida, os planos dos homens são por ele desfeitos. Normalmente nós estamos falando aqui de planos que os homens criam, fazem, mas sem a anuência, sem a aprovação de Deus.
ele frustra os planos dos homens, mas os planos de Deus são eternos. Portanto, uma nação só poderá ser de fato feliz se o Senhor for o seu Deus soberano. O sentido aqui é que o Senhor é o único Deus e nessa condição ele governa à vontade de todos os seus servos, aqueles que estão sobre a terra. As decisões que tomam, tudo o que fazem, falam, afirmam, escolhem, realizam, documentam, ensinam, precisa proceder primeiramente da vontade do nosso Deus, cuja palavra, como diz no verso 4, é verdadeira e ele é fiel também em tudo que ele faz. Este é um salmo de instrução para a nação de Israel. Está relembrando as promessas de Deus para eles, feita desde quando chamou Abraão, Moisés e depois também empossou Davi como rei, cujo reinado, disse Deus através dos profetas para Davi, seria um reino eterno. E esse reino, para sempre, esse reino eterno, ele se daria por meio de Cristo. E na verdade se deu. Nem toda a nação adora a Deus como sugere o Salmo. Nem toda a família o louva também. Deus escolheu Israel e dele cuidou como povo, mas se desviaram. Deus escolheu uma nova nação a partir de uma nova aliança firmada em Cristo por promessa. E essa nação está distribuída por todo o mundo ao longo do tempo e da história. A esse povo, chamado à reconciliação e salvação por Cristo, fica bem louvar o Senhor. Nós somos convidados a louvar o Senhor. Nós fazemos parte dessa nação feliz. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse povo segue somente a Deus e sua lei está implantada nos seus corações. Esse povo o serve neste mundo criado, porém decaído. Mas tem esperança em seus planos, cujas promessas anunciam um novo céu e uma nova terra, a nossa nova e tão aguardada pátria celestial. Essa nação que é chamada a louvar e adorar a Deus aqui é uma nação que, por promessa, para essa nação está garantido um novo céu e uma nova terra, uma nova pátria. Essa nação de servos de Deus, no meio de uma outra nação, é chamada a louvá-lo, a louvar a Deus, então, por sua bondade, por sua graça, com habilidade e os melhores instrumentos que estão em suas mãos. Somente quem faz parte do seu reino pode fazer isso de uma forma liberal e intencional. Aproveitemos a Semana da Independência e lembremos de interceder por justiça e verdade ao nosso Deus. Coloquemos nossos governantes, nossos líderes, não só do Brasil, mas de todo mundo, diante de Deus. Oremos por eles e peçamos a Deus que governe suas vidas, dê direção e nos dê sabedoria. Também agradeçamos a Deus por nos dar uma pátria onde nós podemos viver e servi-lo, onde Ele nos tem provido em todas as nossas necessidades, uma pátria onde temos famílias e a família dos santos na terra, uma pátria onde podemos ter nossos corações pacificados pela presença do Espírito Santo de Deus. Oremos também pela esperança eterna, onde faremos parte da nova pátria, a morada dos redimidos de Cristo. Nós já falamos sobre isso. Assim, estando nós, essa pequena nação de bem-aventurados, no meio de uma grande nação, uma nação maior, e muitas vezes envolvida de mal-aventurados, e, portanto, que praticam injustiça, mas cabe a nós, pequena nação de Deus, adorar ao nosso único Rei e governante do nosso coração. Portanto, adoremos a Deus. A convocação de Deus é para os seus filhos adorarem a Ele com habilidade, com instrumentos, com dedicação, porque somos o povo de Deus. E nós fazemos parte da nação feliz. Nós somos felizes porque somos uma nação que adora a Deus, mesmo diante de todo um outro grupo
de pessoas que não o adoram. Portanto, eu quero terminar com as palavras finais desse salmo, do verso 18 ao 22, que diz assim: Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e para garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. O último verso. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Bendito Deus, toda honra e toda glória seja dado a ti. Eu me sinto, Deus, convocado para te adorar, para te louvar. E que eu possa, Deus, fazer com habilidade, com cuidado, com amor, com gratidão no meu coração para a glória do Senhor. Ó Deus, eu quero lembrar, Pai querido, da nossa pátria, dos nossos governantes. E intercedo ao Senhor nesse momento, Deus, por eles. Ó Deus, são muitos. E não só, ó Deus, aqui na nossa cidade, obviamente, mas em todo o Brasil. E eu rogo, Deus, por justiça, por verdade, por sinceridade, por honestidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor impeça a corrupção. E, ó Deus, trabalhe os corações para que as leis sejam leis, ó Deus, que atendam aos anseios das Escrituras Sagradas e não os anseios dos homens. Nos ajude, ó Deus, que sejamos cristãos de oração, dedicados, prontos, ó Deus, preparados para orar, para interceder, para agir, ó Deus, com sabedoria, com inteligência em dias, ó Deus, que as pessoas tenham olhado, ó Deus, e julgado de acordo com o seu juízo. Nos ajude como cristãos a sermos sábios. E eu rogo ao Senhor por nossas autoridades, nosso presidente, seus ministros, que o Senhor, ó Deus, trabalhe seus corações para que hajam com honestidade, com justiça, e naquilo que fazem, ó Deus, de errado, sejam corrigidos por tuas mãos. Também, ó Deus, eu rogo pelo nosso Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, ó Deus, para que o Senhor haja, ó Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, nesses corações. Essas pessoas que fazem e julgam as leis que entrarão, ó Deus, como parte da condução da nação. O Senhor dê sabedoria e temor do Senhor aos seus corações. Rogo, ó Deus, pelo Supremo Tribunal Federal. Ó Deus, que o Senhor haja naqueles corações também. São os poderes, ó Deus, constituídos, e nós rogamos para que eles sejam trabalhados nos seus corações, para que, ao julgarem, eles façam isso com justiça, ó Deus, baseado de fato na verdade, para que não haja escolhas pessoais, parcialidade. Então, ó Deus, dê sabedoria e principalmente temor aos seus corações. Que as nossas autoridades entendam, Deus, que um dia prestarão contas ao Senhor do Universo, aquele que os cristãos adoram. Ó Deus, seja conosco, a tua igreja, e ajuda-nos a agirmos com sabedoria, com temor, com bondade, a partir da tua palavra e para a glória do Senhor. Nós oramos, ó Deus, no poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E Deus abençoe a todos vocês, meus queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus os acompanhe no seu dia a dia.